Oi, gente, tudo bem? Olha só, sabedoria pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo. Eu mesmo vi aqueles bairros e fiquei com vontade de sacudir os ombros, divertido, à beira do cinismo. Em uma das nossas viagens, a equipe se propôs um exercício acadêmico. Se eu fosse Indira Gandhi, primeira-ministra da época, o que eu faria com os moradores de rua? Algumas respostas demonstraram nossa ingenuidade. Remanejá-los para moradias decentes. E outras, nosso cinismo, nada pode ser feito. Lembrando que os moradores de rua, eles ganharam moradias. Deixa eu ver aqui rapidinho. Moradias de baixo custo, fora da cidade. Fora da cidade, moradias de baixo custo. E aí, o que eles fizeram? Eles alugaram as moradias e voltaram ali para o centro da cidade a morarem na rua, né? E aí, a visão ingênua seria dar moradias decentes para eles. E eu não entendi isso. Será que a moradia que eles receberam não eram decentes? Mas enfim, não sei se seria uma opção de dar algo melhor para eles. Mas essa seria a opção ingênua. A opção cínica seria: nada pode ser feito. Discutimos por bastante tempo, mas não lembro de ninguém que perguntasse se os moradores gostariam de mudar das suas casas improvisadas, ou seja, ali na rua, né? Acho que é no centro da cidade. Talvez estivessem contentes com o lugar onde estavam e nós é que estávamos lamentando. Também não sei se é no centro da cidade, mas o que ele coloca aqui como o caminho do meio é: será que os moradores de rua querem sair dessa situação? Será que não é a vontade deles serem moradores de rua? Quando a gente fala morador de rua, a gente está indo muito pro individual, entendeu? Eu vejo as coisas assim mais mais de uma forma. A gente tem que sair um pouco. Como é que fala? Distanciar da situação um pouco para falar sobre o ser humano. Não especificamente o morador de rua. Daí, como é que eu tento fazer uma intervenção nessa situação para entender se o problema é o mendigo, o morador de rua ou é o ser humano? Vamos fazer vamos dizer que a gente fizesse uma experiência. Aliás, inclusive eu tenho uma história que é mais ou menos isso, acontece algo parecido. Uma personagem minha aqui, um livro que eu ainda não publiquei. Vamos pegar uma família rica indiana, né? Parece cena de novela, mas para a gente entender se o problema é o morador de rua ou não, ou é o ser humano. Então vamos pegar que uma família rica indiana está nascendo um filho agora. E está nascendo também o filho de um morador de rua. Está nascendo lá na rua.
E vamos pegar essa criança que nasceu nas ruas e colocar e trocar os bebês. Vamos trocar os bebês. E aí, esse bebê que não é morador de rua, que nasceu, que vem de uma família que não é moradora de rua, agora está na situação das ruas. Ele cresceu nas ruas e como é que ele vai agir? Será que ele vai agir como um morador de rua ou como um não morador de rua? É isso que eu tô pensando. Será que ele vai, diante da pressão ali, da situação em que ele vive, ele vai agir de uma forma diferente daquilo que a gente julga errado? Será que quando ele ganhar uma casa também, ele não vai alugar e voltar a morar nas ruas, mesmo não sendo? Ele não é um morador de rua, entendeu? Ele é um bebê que veio de uma família rica. Então, ele não vai agir como aquelas outras pessoas, ou ele vai fazer tudo igual? Eu vejo o seguinte: diante das pressões da vida, as pessoas elas agem, no geral, sempre igual. Diante das mesmas pressões da vida, eu vi uma coisa que pode parecer meio estranha, mas é como se fosse um laboratório onde tem os ratinhos. E aí, esses ratinhos, diante dos testes que se faz ali, né, eles agem, né, e aí se fica observando, ó como ele age assim, ele age assado, entendeu? E o ser humano é a mesma coisa. Diante das mesmas pressões, que seja fome, dor, medo. Então, não é de se julgar, entendeu? As pessoas, geralmente agem da mesma forma. Se fosse eu, se fosse você lá, a gente ia fazer a mesma coisa. A não ser quando pessoas que elas saem um pouco saem da curva, elas destoam ali do ambiente. Entendeu? Só que isso são raridades. A maioria das pessoas, elas vão fazer o que a maioria das pessoas fazem, sempre a mesma coisa. E se é algo errado, elas vão fazer algo errado. Por exemplo, quando Jesus vai lá e diz para eles, ó, o que vocês estão fazendo? Vocês vão apedrejar uma mulher? Violência é errado. Que isso? Que vocês, sabe? É a mesma coisa dos mendigos. O que vocês estão fazendo? Vocês ganharam uma casa, vocês vão voltar lá para a rua? É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. É uma coisa errada que todo mundo faz e todo mundo faz igual. Entendeu? Uma pessoa começa, a outra copia. Tem uma coisa que geralmente o autista ele tem dificuldade, que é de copiar o ambiente, né? E o neurotípico ele tem muito. Então, assim, o ser humano ele tem necessidade de
de copiar o outro, entendeu? De procurar alguém. Como eu tenho falado para vocês, que as pessoas idolatram as fontes, né? E que elas não têm ideias próprias. Elas geralmente não têm a sua própria ideia, a sua própria. Elas evitam isso, elas se sentem mais seguras copiando os outros. E enfim, eu acho que. E outra coisa, geralmente, quando a gente tem um problema grave em um organismo, com um país, que é um organismo, um corpo, um mundo, uma família, você vai para o efeito, né? Ou seja, você não cura o corpo, você não cura, sabe? Então, é como se esses mendigos, esses moradores de rua fossem um efeito de outra coisa, que é a causa. Eles são só o efeito. Por exemplo, uma pessoa me veio à mente. Eu lembrei quando eu tive, não sei se foi sarampo ou rubéola quando era criança. E aí saem as manchinhas no corpo. E aí, em vez de você entender que tem uma causa que é uma doença, você fica com raiva das manchinhas. Você fala, essas manchinhas. Então, assim, a manchinha, a situação desses moradores de rua é só um indicativo que existe uma doença grave e que precisa ser, entendeu? É só um exemplo. Então, é o que eu vejo. As pessoas tem uma teoria que fala que o meio ambiente forma as pessoas. Eu acredito nisso. O meio ambiente, ele forma as pessoas, né? Ele molda as pessoas. São pouquíssimas pessoas que vão conseguir como não ser influenciado pelo meio, entendeu? Não ser influenciado. E as situações da vida, elas são como uma pressão em você. Como, por exemplo, você pega uma massinha e as suas impressões digitais, o seu dedo, o modo como você aperta, vai marcar aquela massinha. Então, assim, para que a gente não seja levado pelo meio nas coisas ruins, é como se a gente ficasse essa massinha tentando que ela não nos amassasse o tempo inteiro. Só que alguns problemas são graves demais para a gente exigir que as pessoas não caiam nos mesmos padrões, entendeu? Eu não sei, a única coisa que eu sei é que não dá para cobrar da parte mais fraca, entendeu? Não dá para cobrar, como eu disse, né, do efeito. Efeito, por que você apareceu? Não, você tem que cobrar da causa, que a causa seja como se fosse arrancada, entendeu? A causa. Ela fosse. Você vai na fonte para curar. É muito profundo isso, é muito.
eu oro, né, para que o mundo mude. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm necessidade de remediar, de parecer que se importam e de fazer pequenos movimentos, não para solucionar, mas para manter uma certa paz, que não é paz de verdade, entendeu? Não mudando nada. É como se você, eu já falei sobre isso, né? Maquiasse as coisas. Aquela frase que fala, é fazer para inglês ver. É tipo isso. Maquiar as coisas, entendeu? Parecer como um bolo de isopor. Então, assim, quando se constrói essas casas, sabe, para eles, são pequenos movimentos assim, mais para mostrar trabalho, para dizer, nós, governo, estamos fazendo alguma coisa. Mas o problema ele é tão grave, tão grave, tão grave, que não tem como, por exemplo, a pessoa está com uma doença gravíssima e sai os efeitos assim, e aí você vai e passa uma pomadinha, sabe assim, e você fica assim, nossa, por que não melhora? Porque o problema ele é profundo, é muito grave. O problema do mundo ele é muito grave e as pessoas lidam com os problemas assim, fazendo pequenas coisinhas e dizendo, ai, por que, né? Não tem como, sabe? E uma das coisas que Deus me falou, né? Que qualquer pessoa que passar por essas situações, esse ratinho, né? Nesse laboratório, por esse e aquele, 99% de chance de você fazer as mesmas coisas das pessoas que você condena. Pouquíssimas pessoas, sabe? Pouquíssimas pessoas vão ter um comportamento diferente do ambiente em que vivem. A maioria não. Não vão ter consciência. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, entre os alemães, pouquíssimos tinham consciência de que aquilo que estava sendo feito estava errado. São pessoas, sabe, pessoas que se destoam da multidão, que fazem, que têm consciência, que conseguem ter um estalo de que, opa, sabe? São poucas pessoas. E a gente não sabe se a gente ia fazer parte do 1%. Então, como que nós podemos julgar as pessoas, né? É difícil. Se a gente não vive aquela situação, né? Se a gente não tá no mesmo tipo de laboratório, passando pelo mesmo teste. Às vezes a vida parece uma grande pesquisa, né? Muito cruel, assim. Mas, enfim. Uau. Deus abençoe vocês. Sabe o que eu desejo? Que você não faça pequenos movimentos que nunca te curem, que nunca solucionem, sabe, o seu problema, a sua dor, a sua angústia. Que se você for fazer algo, realmente que você possa fazer algo que vá até a raiz do problema e cure.
entendeu? Porque a gente faz isso com a gente mesmo também, maquiando as coisas. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.